Yeah, what a joy and honor to be here. Alegria e honra estar aqui mais uma vez. Yeah, so happy Sunday for all of you. Feliz domingo a todos vocês. And I would like to introduce, of course, my lovely wife, Rose. Quero apresentar a vocês minha amada esposa, Yeah, this is Rose. Rose, And then with us also two sisters, e também com Christina and Cecile. duas irmãs queridas, Cristina e Cecil. Yeah, Cecil they are with us. They are our leaders. são líderes lá na nossa igreja. And tomorrow night and also Tuesday night they will train the cell group. Amanhã à noite e terça noite estarão treinando vocês aqui Yeah. com relação às células. So today I'm going to talk about a very important subject. Eu quero falar sobre um tema muito importante para você nessa manhã. How we need to live according to the eternal purpose of God. Como que nós vamos viver de acordo com o propósito eterno de Deus? See, God had a purpose for you and me. Deus tem um propósito para mim e para você. And Paul called it the eternal purpose of God. E Paulo chama isso de propósito eterno de Deus. Now, what is the eternal purpose of God? Qual é o propósito eterno de Deus? Yeah, if you read the Bible, Se você ler a Bíblia, you will understand what is the eternal purpose of God. você vai entender qual é o propósito eterno. Now, the eternal purpose of God started before the world created. O propósito eterno de Deus, ele começou antes de todas as coisas serem criadas. Because it's planned in the eternity. It's planned in the eternity. Porque ele foi planejado na eternidade. Now, imagine there was a time before the world created. Você tem que imaginar esse tempo onde nada ainda havia sido criado. Can you imagine there was a time no creation yet? Você consegue imaginar um tempo que não tinha nada sido criado ainda? Only God was there. Só Deus estava lá. Yeah, imagine no Mas- heaven yet, no earth yet, no creation yet. Sem céu, sem terra, sem criação. Only God was there. Só Deus estava lá. The question is this: A questão é, what was God doing that time? o que é que Deus estava fazendo lá? If you can guess what was God doing that Ah, time, se você conseguir imaginar o que ele estava fazendo lá, that activity related to the eternal purpose of God. então isso que ele estava fazendo está relacionado com o propósito eterno. Now, what was God doing that time? O que Deus estava fazendo lá? He was not busy. Ele não estava ocupado. He did not have to run his creation yet. Ele não estava tendo que cuidar da sua criação. Now, what was God doing that time? O que Deus estava fazendo naquele tempo? Do you want to know? Você quer saber? Okay, thank God that our God is not a one-person God. Obrigado, Deus, que o Senhor não é uma única pessoa. If God is one person, Se Deus fosse só uma pessoa, oh, he would be very lonely. talvez ele estivesse tão solitário lá. Maybe he talked to himself. Estava falando com ele mesmo. Yeah, he laughed by himself. Estava amando ele mesmo. Cuckoo, huh? Estava ficando louco. So what was God doing that time? O que Deus estava fazendo naquele tempo então? Thank God our God is the Trinity God. Obrigado, Deus, porque o Senhor é a Trindade. Not one person but three persons. Não uma pessoa, mas três pessoas. So what was God doing that time? O que Deus estava fazendo naquele You tempo want to então? know what? Quer saber o quê? Okay. Jesus said, the Father who dwell in me is the one who do the works. Jesus diz assim: o Pai que está em mim é quem realiza as obras. I am in the Father in me. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. So Jesus said the Father dwell in me. Jesus diz: o Pai habita em mim. Wow, he used the word dwelling. Ele usa a palavra habitar. So in eternity, Na eternidade, the Trinity practicing dwelling in one another. a Trindade estava praticando o que eu chamo
chamam de habitação mútua. This is the concept of a house. Isso é um conceito de uma casa. So the concept of a home is not from human, no. O conceito de uma casa não é humano, It's from the Trinity. vem da Trindade. So in eternity, Na eternidade, God the Father, the Son and the Holy Spirit practice living in community. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estavam praticando isso, vivendo em comunidade. This is their house. Essa é a sua casa. So God did not live in a building. Então Deus não habitava num prédio, He did not live in the nature. não habitava na natureza. He lived in one another. Eles estavam vivendo um no outro. Amen. Amém? This is their house. Essa é a casa. Now, what did they do? O que é que eles fazem? Jesus said, "The Father loved me before the foundation of the world." Jesus diz: o Pai me ama antes da fundação do So mundo. before the world created, Antes da fundação do the mundo, Trinity loved one another. a Trindade já estava amando um ao outro. That's why only Christian God is called love. Por isso só o Deus cristão é chamado de amor. Islamic God cannot be called love, O Deus do Islã não pode ser chamado de amor, because Islamic God is one person. porque ele é apenas uma pessoa. If one person you cannot love, you must have an object to love. Uma pessoa só não pode amar, ela tem que ter um objeto para ser amado. Only Christian God is called love. Somente o Deus cristão pode ser chamado de amor. God is love. Before the creation, He is love. Antes da criação, esse Deus é amor. Amen. Amém? So God practicing loving one another. Então Deus estava praticando amar um ao outro. This is called eternal life. Isso se chama vida eterna. Amen. Amém? What is eternal life? O que é vida eterna? 1 John chapter 3 verse 14 says, 1 João 3,14 diz: "This is how you know somebody has been translated from death to life." é assim que você vai ter certeza que alguém passou da morte para a vida. Yeah, if they read the Bible. Se eles lerem a Bíblia. No. Não. If they go to church. Se eles forem à igreja. Não. If they love one another. Se eles amarem uns aos outros. This is eternal life. Essa é a vida eterna. So eternal life is loving one another. A vida eterna é amar um ao outro. If you don't love one another, Se você não ama um ao outro, you are still in darkness. você ainda está em trevas. Do you understand? Você consegue entender isso? This is what God practiced in eternity. Isso é o que Deus estava praticando lá na eternidade. Dwelling in one another. Habitando um no outro. Love one another. Amando um ao outro. They practice all the good one another. Praticando todas as coisas boas uns aos outros. They glorify one another. Eles estavam glorificando um ao They outro. submit to one another. Eles estavam se submetendo um ao They outro. serve one another. Eles estavam servindo um ao This outro. is our God. Esse é o nosso Deus. And God so loved this one another lifestyle. E Deus amou tanto esse estilo de vida um ao outro, They had a plan. que eles tiveram um plano. See, look at me. They had a Olha plan. para mim, eles tiveram um plano. And this plan is called eternal purpose. E esse plano é chamado de propósito eterno. They wanted to multiply this one another lifestyle to His highest creation called human being. Eles queriam multiplicar esse estilo de vida um ao outro para a sua mais alta criação, que é o ser humano. So God said this. Então Deus diz assim: Let us create man in our image. vamos criar o homem de acordo com a nossa imagem. So God is us, Deus é nós, not me. não eu. Let us create man Então ele diz: vamos nós criar in our image.
criar ele de acordo com a nossa imagem. He wants human being to live exactly same lifestyle, one another. Deus queria que o homem vivesse exatamente esse estilo de vida. Do you understand? Você entende isso? This is eternal purpose. Esse é o propósito eterno. God wants man live in his house. Ele quer que o homem habite na sua casa. So he created mankind in the same lifestyle of one another. Então ele cria o homem no mesmo estilo de vida de um ao outro. He wants us to live in his house. Ele quer que nós habitemos nessa casa. This is the eternal purpose. Esse é o propósito eterno. So what is the eternal purpose? O que é o propósito eterno? God wants you to live in his house. Deus quer que você habite na sua casa. Now, next PowerPoint. Próximo. Now, if you look at the whole Bible, Se você olha, né, a Bíblia como um todo, next, can you show? próximo PowerPoint. If you look at the whole Bible from Old Testament to New Testament, Se você olha a Bíblia então do Velho Testamento, é isso. Okay. Até do Velho ao Novo Testamento. The Bible is about the same stories from different point of view. Ela vai mostrar a mesma história de diferentes pontos de vista. Now, what is the main theme of the Bible? Qual é o principal tema da Bíblia? Do you know what is the main theme of the Bible? Você sabe qual é o principal tema da Bíblia? Write it down if you want. Então, se você quiser, você pode escrever isso. Three things. Três coisas. The main theme of the Bible is about Jesus, his house and his kingdom. O principal tema da Bíblia é Jesus, sua casa e seu reino. That's the main theme of the Bible. Esse é o principal tema da Bíblia. It's about Christ, É sobre Cristo, about his house sobre sua casa and his kingdom. e sobre o seu reino. Now, I want to focus on his house. Eu quero ficar focado na sua Now, casa. let's look at the whole Bible. Vamos dar uma olhada então nessa perspectiva global da Do Bíblia. you know from beginning in the book of what do you call it? Genesis to the end, the book of Revelation is about his house. Tudo que vai falar de Gênesis a Apocalipse está falando na verdade da sua casa. Now, are you ready? Você está pronto? Now, let's start with the Garden of Eden. Vamos começar com o Jardim do Éden. So God wants to multiply his one another lifestyle to Adam and Eve. Ele quer multiplicar esse estilo de vida então para Adão e Eva. So he created Adam first. Então ele criou Adão primeiro. He created Adam, by his own hands. Ele criou Adão com as suas próprias mãos. And then after that, E depois disso, he breathed his breath into Adam. ele soprou o fôlego de vida em Adão. Adam became a living soul. E agora ele é uma alma vivente. The Spirit of God entered him. O Espírito de Deus entra nele. So God dwell in Adam. Então agora Deus habita em Adão. Not only dwell in Adam Não somente habita em Adão, and Eve, of course, mas também em Eva. but in the cool of the day, Mas na viração do dia, God walked among Adam and Eve in the garden. e Deus estava lá junto com Adão e Eva na viração do dia. This is his house. Essa é a sua casa, Community. comunidade. God dwell in the midst of Adam and Eve. Deus habita no meio de Adão e Oh, Eva. they talk with God. They Então eles, walk with God. eles falavam com Deus, eles andavam com Deus. You know, the word walking here, exactly the same word with when God walked in the tabernacle, with the Jewish people, with the Israelites. Então aqui a palavra andar com significa a mesma coisa que Deus andando com os israelitas no tabernáculo. So the Garden of Eden actually is the picture
picture of the house of God. Então o Jardim do Éden, na verdade, é uma imagem da casa de Deus. Now, the old rabbi believed that the Garden of Eden was the first temple of God. Os rabinos mais antigos acreditam que o Jardim do Éden é a imagem primeira da casa de Deus. But what happened to Adam and Eve? Mas o que aconteceu com Adão e Eva? They sinned. Eles pecaram. And because of sin, E por causa do pecado, the Holy Spirit left them. o Espírito Santo saiu deles. No more living in them and among them. Não habitava mais nem neles, nem entre eles. So they being kicked out from the house of God. Então eles foram tirados, chutados fora da casa de So Deus. they no more living in the house of God. Eles não estavam habitando mais na casa de Deus. But God's eternal purpose must be fulfilled. Mas o propósito eterno de Deus vai se cumprir. So God prophesied, Então Deus profetiza: in the future no futuro, Jesus will come. Jesus virá. The Messiah will come. O Messias vai vir Redeem us from the sin. e vai redimir as nossas vidas So do we will pecado. be back in his house. E nós seremos trazidos de volta para sua casa. Now Adam lived outside of the house of God. Então agora Adão vive fora da casa de Deus. Now the second generation is Cain and Abel. A segunda geração, Caim e Abel. Look at Cain. Olha para Caim. He no more living in community. Ele não vive mais em comunidade. Cain is not a community builder. Então o Caim não é mais um edificador But da he is the comunidade. community destroyer. A comunidade foi destruída. He killed his brother. Ele matou seu irmão. He did not love his brother Ele anymore. não amou o seu irmão. He hated his brother. Ele odiava o seu irmão. That's why the Bible says, Por isso a Bíblia diz: who hate his brother is like Cain. aquele que odeia o seu irmão é como Caim. Cain destroyed the house of God. Caim destruiu a casa de And the Deus. sin of man become worse and worse E aí o pecado do homem ficou pior e pior until the time of Noah. até o tempo de Noé. You know, they hate one another. Eles odiavam um ao outro. They did not live in the house of God Não anymore. viviam mais na casa de And Deus. God decided to, to kill the people, the wicked people in the world. E aí Deus resolve destruir as pessoas envolvidas com a maldade no And mundo. he saved a family, E ele salvou uma família, Noah and his family. Noé e sua família. This is the picture of his house. Essa é a imagem da sua casa. He wants to have a house. Ele quer ter uma casa. Then after the flood, Depois do dilúvio, he gave them the same commandment. ele deu para eles o mesmo mandamento: Go, be fruitful and multiply. vão, sejam frutíferos e multipliquem. Yeah, go to all over the world Vão por todo o mundo and build this community everywhere. e edifiquem essas comunidades em todos os lugares. Multiply the family. Multipliquem a família. Yeah, so multiply his house. Multiplique a sua casa. But you know what happened? Sabe o que aconteceu? They do not obey. Eles não obedeceram. They do not, multiply and, spread all over the world. Eles não acabaram não multiplicando e alcançando toda a terra. Instead of that, they gather together. Ao invés disso, eles ficaram juntos They build the Babel Tower. e construíram a Torre de Babel. Wow, the Babel Tower. A Torre de Babel. Let's gather together Vamos nos juntar under one name, debaixo de um nome, one language, uma língua. so we will not spread all over the world. Então não vamos espalhar para o mundo They todo. against the eternal purpose. Estarão contra o propósito eterno. Yeah. So but God doesn't stop. Mas Deus não parou. Then God called a person. Então Deus chama uma pessoa. His name is Abraham. E o seu nome é Abraão. God called him out. E agora Deus chama Do you ele. know why God called Abraham out? Você sabe por que Deus chamou Abraão? Why Abraham, when he was called out, he was willing to live in tents? Porque Abraão, quando ele foi chamado, ele estava vivendo em tendas. Why? Por quê?
Do you know why? Sabe por quê? Because the book of Hebrews said, Porque o livro de Hebreus diz: he has seen the new Jerusalem. ele viu a nova Jerusalém. He has seen the house of God here. Ele viu a casa de Deus aqui. Wow, he has seen that city Ele viu essa cidade built by God himself. construída pelo próprio Deus. That is the house of God. Essa é a casa de Deus. That is the house of God. Essa é a casa de Deus. But Abraham did not enter New Jerusalem. Mas Abraão não entrou na Nova Jerusalém. He was from far away. Ele estava muito longe dessa casa. Oh, he only raised the hand from afar. Oh, Ele estava apenas lá dizendo assim com as suas mãos: ei, olha a casa de Deus. but he has seen the future house of God. Mas ele viu no futuro a casa de Deus. And one day his descendant, E um dia os seus descendentes, his name is Jacob. seu nome Jacó, Jacob was sleeping on a stone. ele estava dormindo numa pedra. Suddenly he saw a dream. He saw in the dream, De repente ele teve um sonho. he saw heaven opens. Ele viu os céus abertos. Wow, there was a stair from the earth to the heaven. E tinha uma escada que ia da terra até o céu. An angel coming up and down. E os anjos subindo e descendo. Wow, this is the meeting place of heaven and earth. Esse é o lugar de encontro entre o céu e a terra. So when he woke up, Então quando ele acordou, he said, wow, ele disse: uau, God is here. Deus está aqui. This is the house of God. Essa é a casa de So what Deus. is the house of God? Que é a casa de Deus. Heaven meet earth. A terra encontrando o céu. And the angel ministering, up and down. E os anjos ministrando, descendo e subindo. And he called this Bethel. E ele chamou esse lugar Bethel. What is Betel. Bethel? O que é The Betel? house of God. A casa de Deus. So God wants to have a house. Deus quer ter uma casa. But he did not see the realization of the house. Mas ele não viu essa realização, ele não viu isso acontecer. One day, Um dia, when Jesus met Nathanael quando Jesus encontra Natanael, in John chapter 1, em João capítulo 1, he said, this is the real Israel. ele fala: esse é o verdadeiro israelita. There is no deceit in his heart. Não há engano nele. That means this is the real Jacob. Esse é um Jacó de verdade. No deceitness in his heart. Não há engano no seu coração. And he said to Nathanael, E ele diz para Natanael: you are the real Israel. você é um verdadeiro israelita. You will see heaven open and angel coming up and down Você vai ver to the os sons of God. Você vai ver os céus abertos e anjos subindo e descendo. You will see the realization of what Jacob saw. Você vai ver a realização daquilo que Jacó viu. Jacob never experienced the house of God. Jacó nunca experimentou a casa de Only Deus. in dreams. Apenas no sonho. But you will see. Mas você vai ver. You will experience the house of God. Você vai experimentar a casa de Deus. Wow. Do you understand? Você entende isso? Then, after that, what? Depois disso, After Jacob, depois de Jacó, his descendant living 400 years in Israel. os seus descendentes viveram 400 And anos they em Israel. were in slavery. E estavam debaixo de escravidão. So the Israelites people call out to the name of God. Então os israelitas estavam clamando a Deus: God save us. Senhor, salve-nos! So God called Moses Então Deus chama Moisés to deliver them from Egypt. para libertá-los do Egito. Now, what for? To deliver them from Egypt. Para que eles foram libertos do Egito? Do you want to know why? Você quer saber por quê? To build the house in the wilderness. Para construir uma casa no deserto. That's the purpose, to be delivered from Egypt. O propósito de ser libertado do Egito, então, So they can build the house in the wilderness. é para que eles pudessem construir essa casa no The deserto. tabernacle of O Moses. tabernáculo de Moisés. But then God said to the Israelites, Mas Deus falou aos hey, israelitas: I don't want to live in tenda all the time. eu não quero morar em tenda todo o tempo. I don't like camping all the Eu time. não quero ficar acampado todo o tempo. I want a permanent house. Eu quero uma casa So permanente. build me a permanent house. Construa para mim uma casa permanente. But
Moses did not build a permanent house. Mas Moisés não construiu essa casa Now, permanente. who built the permanent house? Quem construiu uma casa permanente? Not even David, Nem mesmo Davi. but his son Solomon. Mas o seu filho, Salomão, He built the permanent temple of God. ele construiu o templo permanente para Deus. But David preparing it. Mas Davi preparou isso. Now this young man, I love David. Eu amo Davi. You know who is David? Quem é Davi? He is very obsessed with the vision of the house. Ele está obcecado com essa visão da casa. So when he was enthroned as a king, he was enthroned as a king. Quando ele é entronizado como rei, Do you know what he wanted to do? você sabe o que é que ele queria fazer? The first thing he did is he moved the Ark of the Covenant from Kiryat Birim to Zion. A primeira coisa que ele fez como rei foi pegar a arca de Kiriat Jearim e trazer para Sião. Wow! So he put the Ark of the Covenant on a wagon, Então ele colocou a arca em cima de uma carroça. and then they brought the Ark of the Covenant to Zion. Então eles estavam trazendo a arca para Sião. But on the way, Mas no caminho, Uzzah touched the Ark of the Covenant, Uzá tocou na arca and he died instantly. e ele morreu instantaneamente. Wow! David was shocked. Davi ficou chocado. God, why? Deus, por quê? I want your presence in my kingdom. Eu quero a sua presença no meu reino. But why my friend Uzzah died? Mas por que meu amigo Uzá morreu? God said, David, you are, a sincere person, Ô, Davi, Deus falou para Davi assim, cara, você é muito sincero, mano. but you are stupid. Você é um tanto quanto estúpido. Stupido. Estúpido? Why? Por quê? My presence cannot be carried by a wagon. Minha presença não pode ser carregada por uma carroça. My presence only can be carried by priests. A minha presença só pode ser carregada por sacerdotes. He got the concept. Então ele pegou o conceito. If we want to see the presence of God, Se nós queremos ver a presença de Deus, we need somebody to become priest. nós precisamos de alguém que seja sacerdote. Then the presence will be powerful. Então a presença será poderosa. You want the presence of God in your cell group? Você quer a presença de Deus na sua célula? What is the key? Qual é a chave? If everyone function as the priest, Se cada um funcionar como then the sacerdote. presence of God strong in your cell group. Então a presença de Deus será muito forte naquele Look lugar. at me, very important. Olha para mim que isso é muito The importante. presence of God not manifesting through music. No. A presença de Deus não se manifesta por meio da música. Even if we don't have music, we can experience His presence. Mesmo que você não tenha música, você pode experimentar a presença de You Deus. understand? Você entende isso? Not because of good, entertainment in the church. Não é porque o entretenimento na igreja tá bacana. Many people think, the presence of God come through music, good songs. Algumas pessoas entendem que a presença de Deus vem quando a música está muito tremenda. No. Não. The presence of God come if someone become priest. A presença de Deus vem quando nós nos tornamos If sacerdotes. you carry the Ark of the E Covenant. você carrega a arca da aliança. Amen. Amém? David understood it. Davi entendeu isso. He said to all his priests, Ele come falou on, ready. Ele falou para os sacerdotes: fiquem prontos, I fiquem know prontos. the secret now. Eu sei qual o segredo Why agora. Obed-Edom not die in his house? Por que Obed-Edom não morreu na sua casa? Because Obed-Edom is a priest. Porque Obed-Edom é um sacerdote. That's why the presence manifests in his home. Por isso a presença estava manifestando na sua casa. And then he said, okay, let's priests all work together. Então ele chamou: sacerdotes, vamos trabalhar junto aqui. Let's begin the procession. Vamos começar o So caminho. all the priests work. Todos os sacerdotes trabalharam. And then he put the Ark of the Covenant under a tent. Então ele colocou a arca debaixo de uma tenda. And that tent is called
the tabernacle of David. E ela foi chamada o tabernáculo de Davi. He put that tent, the ark under the tent. Então ele coloca a arca debaixo da tenda. And then 12 priests, begins to minister in front of the ark. E aí 12 sacerdotes estavam ministrando diante da arca. Hallelujah. Aleluia. They worship. Estavam adorando, They sing psalm to one another. cantando salmos um ao outro, They prophesy. profetizando um ao outro, They teach the law. ensinando a lei um ao outro. Everyone is a priest. Todos os sacerdotes. Wow. And then take turn. Another group. Então vamos fazer por turnos. Outro grupo agora. Yeah. Haman group. O grupo de Amã. Oh, 12 priests. 12 sacerdotes. Singing psalm. Cantando salmos. Prophesying. Profetizando um ao outro. Teach the law. To Ensinando a one another. lei um ao outro. Do you know this happened for 40 years, never stopped. Isso aconteceu por 40 anos sem parar. David did not understand. Davi não entendia. He was prophesying about the New Testament church. Ele estava profetizando a respeito da igreja do Novo Testamento. So how the New Testament church looks like? Como é que a igreja do Novo Testamento se parece? New Testament church is not, focusing on building. Ela não está focada no prédio. But New Testament church is simple. A igreja do Novo Testamento é simples. The presence of God A presença de Deus and a community of priests. e uma comunidade de sacerdotes. Everyone is a priest. Cada um é um sacerdote, Not only the pastor. não somente o pastor. Everyone is a priest. Cada um é um sacerdote. Everyone singing psalm, hymns, spiritual song to one another. Cada um, todos juntos, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais uns aos Everyone outros prophesying. e profetizando um ao outro. Everyone teach one another the word of God. Cada um ensinando um ao outro a palavra de Deus. 1 Corinthians 14:26. 1 Coríntios 14, 26. This is the New Testament church. Essa é a igreja do Novo This is Testamento. his house. Essa é a sua casa. Do you understand? Você consegue entender? Now we are in David time. Agora nós estamos falando do tempo But David did not understand that was the prophecy about New Testament church. falando do tempo de Davi, mas ele não conseguia entender que ele estava profetizando sobre a igreja do Novo But Testamento. God did not allow him to build the permanent house. Mas Deus não permitiu que ele construísse uma casa permanente. Who built the permanent house? Quem construiu a casa permanente? Solomon. Salomão. But what happened? Mas o que aconteceu? 350 years after that, 350 anos depois, the Babylonian people came os babilônicos vieram and they destroyed the temple e of God. destruíram o templo. Now we are in the time of the what do you call it? The major prophet and minor prophets. Nós estamos aí entre os profetas maiores e menores. Yeah, in the time of the prophet here. Ali, no tempo dos profetas. Now, what is the main theme of the prophets? Qual é o tema principal dos profetas? Who knows? Quem sabe? Rebuild the temple. Reconstruam o templo. Rebuild my house. Reconstruam minha casa. Amen. Amém? So from Genesis to Malachi, De Gênesis a Malaquias, what is the main theme? qual é o principal tema? The house of God. A casa de Deus. I want a house. Eu quero uma casa. But the house not come yet. Mas a casa ainda não está lá. Then Jesus came. Então Jesus vem. When Jesus came, he said this to the Jewish people. Quando Jesus vem, ele diz isso aos judeus. He said, destroy this temple. Vocês vão destruir esse templo. In 3 days I will rebuild it. Em 3 dias eu reconstruo They ele. said, are you crazy? Ele fala assim, você tá maluco? Oh, we built the temple 46 years. 46 anos demorou para You want to construir. rebuild it in 3 days? Você vai reconstruir em 3 They dias. crucified him. Crucificaram ele.
They did not understand the concept of the house. Eles não entendiam o conceito da casa. Because the house of God is not a building. Porque a casa de Deus não é um templo, não é um prédio. The house of God is His body. A casa de Deus é o seu corpo. Amen. Amém. It's the community. Essa é a comunidade. So Jesus called a young man. Jesus chama um homem jovem. His name is Paul. O seu nome é Paulo. And God revealed to him the blueprint of the house of God. E aí Deus revela para ele a planta da casa do próprio And Deus. God revealed the eternal purpose to Paul. E Deus revela o propósito eterno a Paulo. And Paul said this, E Paulo diz to isso. me God given a revelation, Para mim Deus deu essa revelação. the mystery of O Christ. mistério de Cristo. Yeah, this mystery has not been given to the Old Testament people, Esse mistério não foi dado às pessoas do Velho Testamento, but given to you and me mas foi dado a você e a mim, through Paul. através de Paulo. Amen. Amém? Now, what is this mystery? Qual é esse mistério? The eternal purpose. Propósito eterno. God wants to have a house. Deus quer ter uma casa. Wow. Do you understand? Você entende isso? The eternal purpose of God. Esse é o propósito eterno de Deus. God wants to have a house. Deus quer ter uma casa. He wants you to live in His house. E Ele quer que você viva nessa That's casa. why Paul wrote all his letter is all about his house. Por isso, quando Paulo escreve, tudo que ele escreve é a respeito dessa What is casa. his house? O que é a sua casa? How to build his house? Como construir essa casa? What is the end goal of his house? Qual é o alvo dessa casa? And one day, E um dia, in New Jerusalem, na Nova Jerusalém, his house will be built. a sua casa vai estar edificada. And the building of his house finished. E aí a construção da sua casa vai estar acabada. New Jerusalem looks like a cube. A Nova Jerusalém, ela se assemelha a um cubo. Why looks like a cube? Por que se parece com um The cubo? symbol of the Holy of Holies. É o símbolo do Santo dos Santos. And the measurement is 12, 12,000 stadia. Just say it. 12,000. A medida seriam 12 mil estádios. Yeah. Now, 12,000 consists of 12 times tens, times tens, times tens. Significa que aí seria 12 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Now, what does it mean? O que isso significa? Now, the 12 is the number of community. 12 é o número da comunidade. Community of Israel and the new Israel. É a comunidade de Israel e da nova Israel. Remember, we are the new Israel. Nós somos o novo Israel. Yeah? Community of new Israel. A comunidade do novo Israel. Now, the 10 O 10, 10, 10 is the number of the Trinity. é o número da Trindade. Yeah? And the Trinity dwell in the Holy of Holies. E aí a Trindade habita no Santo dos Santos. Do you know the Holy of Holies? The measurement is 10 cubit, 10 cubit, 10 cubit. Então, o Santo dos Santos, a medida dele é 10 de altura, 10 de largura e 10 de comprimento. So, what does it mean? O que isso significa? One day, Um dia, the earthly community a comunidade da terra will join perfectly with the heavenly community. vai juntar perfeitamente com a comunidade do céu. The Trinity A Trindade will join together. vai estar juntos. He will dwell in us and among us. Ele vai habitar em nós e entre nós. And He will be with us forever. E Ele vai nos edificar para sempre. That is the eternal purpose of God. Esse é o propósito eterno de Deus. All others will pass away. Tudo vai passar. One day, no more evangelism. Num dia não vai ter mais But evangelismo. we will live forever with God. Mas nós vamos viver eternamente com One day, Deus. no more discipleship. Num dia não vai ter mais But we discipulado. will live together with Him forever. Mas nós vamos viver com Ele para sempre. One day, Um dia no more social work. não vai ter mais trabalho We social. will live with Him forever. Vamos viver
com Ele para sempre. Because his house is on earth. Porque a sua casa vai estar na terra. That's why build his house. Por isso edifique a sua casa. Build his house. Edifique a sua casa. Amen. Amém? Now, in practical, Na prática. yeah, I give you the practical a little bit, okay? Eu vou dar um pouquinho da prática para você. Now, if you look at Ephesians chapter 3, Se você olha para Efésios 3, yeah. Now, Paul said, I have briefly explained to you the eternal purpose. eu tenho falado para vocês rapidamente do propósito eterno. I already explained to you. Eu já expliquei para vocês. That means if you read the previous chapter, O que significa que se você ler os capítulos anteriores, you will understand my understanding of the eternal purpose. você vai compreender o meu entendimento sobre o propósito eterno. That means if you read chapter 2 Ephesians. Ou seja, tem que ler o capítulo 2. Now, do you familiar with Ephesians chapter 2? Você está familiarizado com Efésios 2? Verse 1 to verse 22. Do verso 1 até o 10. Now, the verses we like the most is verse 1 to verse 10. O que nós gostamos mais de Efésios 2 é do 1 ao 10. Hallelujah, I am saved by grace through faith. Aleluia, eu sou salvo pela graça através da fé. That's good. Isso é bom. But the question is, Mas a questão é, why are you saved? por que você é salvo? Why? Por quê? Why God save you from sin? Por que Deus salvou você do pecado? Many people think God save us from sin is to go to heaven. Muitas pessoas pensam que essa salvação acontece só para você poder ir para o céu. No. Não, não, não. If the purpose is to go to heaven, Se o propósito fosse ir para o céu, why are you still alive? por que você estaria vivo aqui ainda? It's better you quickly go to heaven, right? Seria muito mais prático você ir imediatamente ao céu. Many Christians live like this. Então muitos cristãos vivem assim. Oh, I already saved. Eu estou salvo. My goal is to go to heaven. Meu alvo é ir para o céu. So I want to wait for Jesus coming. Eu quero esperar pela volta de And they Jesus. do nothing E eles não fazem nada. because their goal is to go to heaven. Porque o alvo deles é ir para o céu. No, no, no. Não, não. Yes, when you die, you will go to heaven. É verdade que quando você morrer, você vai para o céu. God has a purpose for you on earth. Mas Deus tem um propósito para você na terra. Do you know why He wants you to live in this world? Você sabe por que Ele ainda quer que você viva nesse mundo? To fulfill the eternal purpose. Para cumprir o propósito eterno. Amen. Amém? Now, what is the eternal Qual purpose? é o propósito eterno? Who wants to know what is the eternal purpose? Quem quer saber qual é o propósito eterno? Now, if you read verse 11 to Se 22, você ler o verso 11 a 22. that is the eternal purpose. Lá está o propósito eterno. Do you know why God saved you? Você sabe por que Deus te salvou? Not just to bring you to heaven. Não apenas para levar você ao céu. He has a purpose. Ele tem um propósito. Verse 11 says, therefore. Verso 11 diz, portanto. This related to before. Ou seja, está relacionado ao que está antes. Why He saved you? Por que Ele salvou você? This is the purpose. Esse é o propósito. To fulfill the eternal purpose. Para cumprir o propósito So eterno. you can live in His house. Então você pode habitar na sua casa. You can live in the house of the Trinity. Você pode habitar na comunidade da Trindade. Yeah. Remember, before God said, let us create man in our image. Lembra que antes da criação Ele falou assim: vamos criar o homem conforme a nossa imagem. But because we fail, we sin, Mas porque eles caíram no pecado, we live outside of the house of God. passaram a viver fora da casa de Deus. But after He saved you from sin, Mas depois que Ele salva você do pecado, He wants to bring you into the house. Ele quer trazer você para sua casa. So you live in the house, Então você vive na casa, but you must build the house. mas você deve edificar essa casa. So very quickly, let's look at why He saved us from sin. Rapidamente vamos ver por que Ele nos salvou do pecado. Yeah. Próximo. Next. Yeah. Why He saved us from sin? Porque Ele nos salvou do pecado. Yeah.
Because he saved us to live in the house of God and to build the house of God. Nós somos salvos para viver na casa de Deus e edificar a casa de Deus. Verse 1:11 to 18. Do verso 11 ao 18, He not just saved you from sin, ele não apenas salvou você do pecado, but He baptized you into the body of ele Christ. batizou você no corpo de Cristo. Now you become Jesus' body Agora member. você é membro do corpo de Cristo. That's why you have to live in the body Por isso você tem que viver no corpo and build the body e edificar o corpo until the body mature. até que esse corpo atinja a maturidade. Now, the second metaphor A segunda metáfora, is verse 18 to verse 19. verso 18 e 19. Why He saved you from sin? Porque ele salvou você do pecado, So that you can be born again into a family. para que você possa nascer de novo na família. You become the family of E God, você se transforma na família de Deus, family of the Father. família do Pai. Jesus is our elder brother. Jesus é o nosso irmão mais velho. So church is like a family. Então a igreja é como uma família. But today's church not look like a family. Mas hoje a igreja não se parece com uma família. Today's church Mas a igreja de hoje look like an entertainment center. parece mais com um centro de entretenimento. Come to the church, Vem à igreja, sit down and relax. sente-se, relaxe. Enjoy the show. Aproveite, curta o show. Today the show will be the worship leader. Wow. Hoje o show vai ser baseado no líder da adoração. Very good worship leader. Esse cara é muito bom. Wow. And people say, "Ooh, I like the worship." Vocês vão dizer assim, cara, eu gostando dessa adoração. Wow. Uau. The worship leader so handsome. Ele é tão lindão, rapaz. The preacher. Ooh, I like the preacher. Eu gosto do pregador também. He's very funny Ele é muito engraçadão. because he looks like Jackie Chan. Ele parece com o Jackie Chan. See, people said I looks like Jackie Chan, you As know. pessoas dizem que eu pareço com o Jackie Chan, né? But actually it's wrong. Mas na verdade isso está errado. Jackie Chan looks like me. É o Okay? Jackie Chan que se parece comigo. So if you meet Jackie Chan, say he looks like me. Se você encontrar o Jackie Chan em algum lugar, fala assim, cara, você se parece com o meu pastor. Yeah. Okay. E o Massal parece com o Bruce Lee. Mas bem depois do Covid, né, irmão? Covid, gripe, dengue, aí deu Massal, né? And this looks like George McClooney. See, people think church is an entertainment. E aí acaba que as pessoas imaginam que a igreja é um local de entretenimento. Wow. Uau! No. Não. But church is a family. Mas a igreja é uma família. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia! Because it's the house of God. Porque é a casa de Deus. Now, the third metaphor, A terceira metáfora, verse 20 to 22. verso 20 a 22. Why God saved you from sin? Porque Deus salvou você do pecado? To make you as a living stone being built up as the temple of the Holy Para Spirit. te fazer como uma pedra viva que vai edificar o templo onde o Espírito Santo vai habitar. Yesterday we learned this. Nós aprendemos isso ontem, lembra? All of us are priests. Todos nós somos sacerdotes. Amen? Amém? We are the living stones Nós somos as pedras vivas being built up e somos construtores as a house. da casa. Amen? Amém? Hallelujah. Now, how to practice these three metaphors? Como praticar essas três metáforas? How? Como? Okay, I give you one example only because we don't have time Eu anymore. vou te dar apenas um exemplo porque nós não One temos example. tempo. Um exemplo. The body of Christ. Corpo de Cristo. Now, how do we live in the body of Christ? Como que nós vivemos no corpo de How Cristo? do you build the body of Christ? Como é que você edifica o corpo de Cristo? Next PowerPoint, the last PowerPoint. O próximo. Let's look at Colossians. Church is a community.
A igreja é uma comunidade. Yeah? Comunitas came from two words. Comunitas vem de duas palavras. Yeah? The Latin word for community is communitas. A palavra latina para comunidade é comunitas, Yeah? From cum, together, que significa com, juntos, or one another. ou um ao outro. And then munus, this is an old word, means giving or gifts. A palavra munus, que completa a palavra, significa dar. So community means Comunidade a significa small group of people um grupo pequeno de pessoas where everyone giving to one another. onde cada um dá alguma coisa ao outro. That is community. Essa é a comunidade. It's like the Father, the Son and the Holy É Spirit. como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. They are the model of the church. Eles são o modelo da igreja. Amen. Amém? Father, Son and Holy Spirit O Pai, o Filho e o Espírito Santo. living together, Vivendo juntos. giving to one another. Dando um ao outro. Today's church A igreja de is hoje not a community. não é uma comunidade. Even if you have small group, Ainda que às vezes tenha o grupo pequeno, only the cell leader active. só o líder de cela é ativo. Look at me, look at me. Olha This is para mim, olha para mim. many cell group, Muitas células, only one person function. só uma pessoa The funciona. cell leader only. O líder de célula. The cell leader is the one who lead the cell. É ele que lidera a célula. Cell leader is the one who pray. É aquele que ora. The cell leader is the one who O prophesy. líder é aquele que profetiza. The cell leader is the one who teach. O líder é aquele que ensina. The cell leader is the one who minister. É o líder de célula, é aquele que ministra. And soon the cell leader is the one who die first. É o primeiro que vai morrer também. That's why very few people wants to be cell leader. Por isso, poucas pessoas querem ser líderes de célula. Because it's not a community. Porque não é uma comunidade. Now, let's look at next PowerPoint, the Próximo last PowerPoint, okay? Último. Colossians 3 verse 15 to 16, please read. Colossenses 3, 15 e 16. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Amen. Amém? We are called into one body, verse 15. Nós somos chamados, verso 15, somos chamados em um só corpo. The context talking about body. O contexto fala de corpo. Now, how to live body life? Como viver a vida no corpo. Verse 16. Verso 16. How to live body life? Como viver a vida no corpo. Let the word dwell among you, Permita que a palavra habite entre vocês. so you can teach one another. Aí você pode ensinar um ao outro. You can exhort one Você another. pode aconselhar um ao outro. You can even sing some hymn, spiritual song to one Você another. pode cantar salmos, hinos, cânticos espirituais uns aos outros. This is a community. Essa é a comunidade. Is your cell group a community? A sua célula é uma comunidade? I don't think so. Eu não penso que. Many cell group is not a community. Muitas células não são uma comunidade. Only consists of independent people staying together in a small group. São pessoas independentes estando no mesmo lugar. The early church is different. A igreja primitiva era When diferente they disso. gather together, Quando eles estavam juntos, even the singing is to one another. até mesmo o cantar era um ao outro. Do you sing to one another in your cell group? Você canta um ao outro na sua célula? I don't see this happen. Eu não vejo isso acontecer. In our cell, we sing to one Na another. nossa célula nós cantamos We um ao outro. prophesy to one Nós another. profetizamos uns aos We outros. teach one another. Nós ensinamos uns aos Wow, outros. we love one another. Nós amamos um ao We outro. practice the one another lifestyle from the Trinity. Nós praticamos o estilo de vida uns aos outros da Trindade. Amen? Amém? Do you want to experience that? Você quer experimentar isso? Who wants to experience that? Quem quer experimentar isso? Hallelujah! Aleluia! Now, how to experience this? Como fazer isso? You need to be equipped. Você precisa ser equipado. That's why tomorrow night
And Tuesday night, Então amanhã à noite, terça à noite, Christine and Cecile will equip you. Cristina e Cecil, eles vão ajudar vocês. How to practice this community? Como praticar essa comunidade. Wow, very powerful. Muito tremendo. You know, our community among the Muslim. A nossa comunidade está no meio dos muçulmanos. You know, the Muslim when they come, Os muçulmanos, quando eles vêm, they want to see God's power. eles querem ver o poder de Deus. But many churches when they come, nothing happen. Mas em muitas igrejas que eles vão, nada acontece. But when they come to this kind of meeting, Mas quando eles vêm a esse tipo de encontro, wow, so powerful. muito poderoso. You know, some of them come Algum vem, immediately, you know, people don't know them. as pessoas não conhecem ele. But God begins to show things in their life. Mas Deus começa a mostrar coisas na vida. Wow, we have seen a guy, you know, in our meeting. Nós vimos um rapaz no nosso encontro. He has demon power, Ele estava como se fosse possuído por Satanás, por and demônios. in his body, you know, because he swallow nails all the time. Ele podia até engolir pregos. He learned a kind of Hindu kind of spirit enter. Alguns espíritos hindus entraram nele. So he swallow nails every day. Ele podia engolir prego todo dia. He can eat glass, you know, glass. Ele podia comer vidro, sabe? Já viu gente comer like vidro this. moído? Every day. But in the meeting, Mas no encontro, suddenly the power of God touched this person. o poder de Deus tocou essa pessoa. Immediately his hands shaking like this. Então, imediatamente, quando começou a tremer, And then they begin to, God showed there is a demon power inside. e eles perceberam na célula que eles estavam possuídos por um poder das So they begin trevas. to cast out. Out! E começaram a expulsar. Fora! Suddenly the nails came out. Sting! Aí os pregos começaram a sair. 23 nails coming out. 23 pregos saíram dele. Wow. One day Um dia, there was a Buddhist girl came. uma menina budista, This Buddhist girl never seen the power of God. ela nunca tinha visto o poder de But Deus. she has no finger. Ela não tinha dedos. This is young people. No meio dos jovens, So they begin to pray for this Buddhist girl. começaram a orar por essa menina budista. God said, I will grow the hands. E Deus falou assim: eu vou fazer crescer os dedos. You know what happened? Sabe o que They aconteceu? pray after half an hour. Depois de meia hora orando, Suddenly curve begin to come out. curvas começaram a aparecer. And then wow, the finger grew. Os dedos cresceram. This Buddhist girl, wow! Essa moça, ela ficou tão extasiada. New fingers. Agora eu tenho novos This dedos. is young people. Todos jovens. We have seen powerful miracles happen. Nós temos visto milagres tão poderosos. Sometimes, you know, when we do praying for the, you know, for the witchcraft, Quando nós oramos por feiticeiros, one day we call it encounter camp. nós estávamos num encontro no final de semana. Suddenly there was witchcraft, witch doctor came, Um feiticeiro estava no encontro. and he began to do this. Ele começou a fazer assim. Suddenly, you know what happened? De repente, sabe o que aconteceu? He was floating, Ele estava levitando. floating. Levitando. So the one who prayed for him, Alguém estava orando por he ele. said, "Okay, go up." Ok, sobe mais. Sobe mais. In the name of Jesus, No nome de Jesus. he fell down, Ele caiu. and demon came out. E o demônio saiu. The American preacher, I brought the American preacher. Whoa, I never seen people can fly. Tinha um pregador americano que falou assim: cara, eu nunca vi alguém levitar. See, God's power is powerful. Amen. O poder de Deus é algo maravilhoso. In Indonesia, we are experiencing great revival right now. Nós estamos experimentando um grande avivamento na Indonésia. You know, we are the largest
We were the largest Muslim population before. Nós éramos a maior população muçulmana do mundo. 50 years ago, 50 anos atrás, we only have less than 8% of Christian. apenas menos de 8% eram And very cristãos. weak Christian, very weak. E muito fracos ainda por cima. But persecution came. Mas a perseguição veio. We were persecuted by the radical Muslim. Fomos perseguidos pelos radicais muçulmanos. See, the majority Muslim, they are good people. A maioria dos muçulmanos são pessoas boas. Yeah, they are Christian friends. São amigos dos cristãos. But this radical, Mas os radicais, like the ISIS, como o ISIS, these are terrorists. se são terroristas. They kill Christian, Eles matam cristãos, they kill pastors, matam they pastores, burn the building, eles queimam o prédio, they close down churches eles fecham igrejas for 50 years. por 50 anos. Every time they persecute. Todo o tempo perseguindo. But remember, persecution will not kill the church. Nunca a perseguição matará a igreja. Make the church grow more. Pelo contrário, faz a igreja crescer mais. And you know what happened now? Sabe o que aconteceu agora? This is according to their survey. É de acordo com uma pesquisa que eles fizeram. They made a survey now. Eles fizeram uma pesquisa After 50 years of persecution, depois de 50 anos de perseguição. Christianity grows so fast O cristianismo cresceu tão poderosamente. that in 1 year, 2 million Muslims convert to Em Christianity. apenas um ano, 2 milhões de muçulmanos se convertem. Wow, it never happened before. Nunca aconteceu antes. So we are very excited now, Estamos muito entusiasmados. reaping the harvest. É o tempo de colher a plantação que está pronta. Now, how can you reap the harvest? Como é que você pode colher essa colheita? Only cell churches can reap the harvest. Apenas as células podem fazer essa colheita. Because if you are not a cell church, you cannot contain the harvest. Se você não é uma célula, você não pode conter essa colheita. Only cell church can contain it. Só a célula consegue conter isso. Amos chapter 9 verse 11 to 13. Amós 9, de 11 a 13. In that day I will rebuild the tabernacle of David. Naquele dia eu reconstruirei o tabernáculo de This Davi. is the prophecy about the cell church. Essa é a profecia a respeito da célula na igreja. Tabernacle David is about the community church. Tabernáculo de Davi é a respeito da igreja em comunidade. With 12 priests worshiping in front of the 12 of the Ark of sacerdotes. the covenant. 12 sacerdotes ministrando de frente da arca. If that happen, Se isso acontece, he will bring Edom into the house of God. ele vai trazer Edom. Now, who is Edom? Quem é Edom? Yeah, is the picture of the terrorists. É a imagem dos terroristas. Edom is who? Quem é Edom? Yeah, is talking about the brother of Jacob. Fala a respeito do irmão de Jacó. Yeah, the brother of Jacob. O irmão de Jacó Hate Israel very much. Odiou Israel muito. Persecute Israel. Perseguiu Israel. This is talking about the radical Muslims Está falando a respeito dos radicais muçulmanos. in all over the world now. Estão esparramados por toda a terra hoje. God touching the radical Muslim, Deus está tocando esses radicais. the ISIS, O ISIS, the Hamas. Hamas, Wow, many of them muitos deles, by millions come into the house of God. milhões estão vindo para a casa de Deus. And there will be every nation come to the house of God. E aí as nações virão para a casa de Deus. Not only that, Não somente isso, there will be an acceleration. vai haver uma aceleração. Verse 13. Verso 13. Acceleration. Aceleração. You will see an acceleration of the harvest. Você vai ver uma aceleração dessa colheita. So are you ready? Você está pronto? Build his house. Edifique a sua casa.
Change the way you do church. Mude a maneira como você faz igreja. Don't focus on the church like in the West, Não esteja focado como faz a igreja do Oeste, especially in America. especialmente na América. We focus inside the building. Está focada dentro do prédio, No community. sem comunidade. This kind of church will never survive. Essa igreja não vai Will sobreviver. never harvest the greatest harvest in the end time. Nunca vai ver essa colheita do fim. So are you ready? Você está pronto? Amen. Amém? So build the community. Edifique a comunidade. The cell, the microcell. A célula, a microcélula. Amen. Amém? God bless you. Deus te abençoe. Who of you want to fulfill this eternal purpose? Quem de vocês quer cumprir esse propósito eterno? Would you please come, Por stand favor, up together. fique de pé. We'll pray together. Vamos orar juntos. Father God, thank you for showing us Senhor Deus e Pai, obrigado por nos mostrar isso. the eternal purpose of God. O eterno propósito de Deus. Lord, I pray for the church here, Eu oro pela igreja aqui, the church that led by these three brothers, Lord. que a igreja é liderada por esses três irmãos. Oh Lord, by Claberson, by Tiago, and also Carlos, Jose Carlos. Por Tiago, Cleberson e Zé Carlos. I pray for this movement, Lord, Eu oro por esse movimento, so Senhor. they will understand the eternal Eles purpose. vão entender o propósito eterno. They will apply the eternal Eles purpose. vão aplicar o They propósito will eterno. build the kind of church never seen before. Eles vão edificar uma igreja que nunca foi edificada Lord, I antes. pray for them, Lord. Eu oro por eles, Senhor. Oh, Father God, Ó Deus e Pai, thank you, Lord, obrigado, Senhor, for this revelation. por Lord. essa revelação. We want to live according to the eternal purpose. Nós queremos viver de acordo com o We want propósito to eterno. live in your house Queremos viver na sua casa and to build your house e edificar a sua casa. so we can finish the Great Commission. Nós vamos finalizar a grande comissão. We are prepared for your second coming. Nós estamos preparados para a sua segunda vinda. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Lord, I pray Eu in the oro name of Jesus. no nome de Jesus. Thank you, Father God. Obrigado, Deus e Pai. Oh, Rabakashanda, Rabakashika, Rabakashona. Oh, Riaralamaya Sandarama. Yes, let's worship Him right now. Vamos adorar. Oh, thank you, Lord. Yes, thank you, Lord.